Oi, gente, tudo bem? Eu estou gravando isso hoje de manhã, por isso que eu estou comendo um omelete. E que isso tem muito a ver com a história. Sei que a minha irmã tá ali atrás me encarando. Tipo, o que você tá fazendo, Giovana? Mas hoje eu vim falar de um dos meus livros preferidos, que está em inglês, mas o nome dele é Flipped. Vou fazer uma coisa bem blogueirinha, não sei se dá pra fazer isso. Flipped, que em português eles traduziram para O Primeiro Amor. Então hoje eu vou falar pra vocês qual é o meu primeiro amor, ou seja, qual é o primeiro amor da Giovana. Então, sou a Giovana Bastos, como eu sempre tenho que falar. E antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o like, fazer algum comentário sobre a minha bandana, se está bem anos 90. Eu tentei fazer um look bem anos 90, eu acho que não deu muito certo. Mas enfim, vamos lá. Seguinte. Flipped. Um livro para crianças do ensino fundamental, mas que conquistou o meu coração. Por quê? E eu vou contar. A história é bem simples, conta a história de um menino chamado Bryce. E o livro, a minha capa tá toda acabada, porque ele é a capa é branca e ela é mole, então suja. E da Juliana, da Julie Baker, que basicamente é uma coming of age story, um Bildungsroman, como diriam, que esse palavrão gigante, né, Bildungsroman, por favor, Giovana. E conta a história de como essas duas pessoas, esses dois jovens estão amadurecendo. A história começa do ponto de vista do Bryce, falando que ele se muda para essa cidade, para essa nova casa, aos 7 anos. E ele encontra com essa menina, essa tal de Julie, que tem 7 anos também, e ela é super estranha. Ela ajuda ele, tipo, que menina louca, era obcecada, gostava dele, não deixava, não largava do pé dele, e ele é mais tímido. E depois conta o ponto de vista da Juliana, que fala que com 7 anos ela olhou para esses olhos azuis dele e se apaixonou e sabia que ele carregava com ele o primeiro beijo dela, não sei o que. Só que o Bryce sempre maltratou a Julie. Eu acho que ele sempre tinha essa coisa de eu vou ficar com outra menina pra ver se ela larga do meu pé, vou ignorar ela, não vou ajudar. E a Juliana não, a Julie é uma menina que ela era muito iridescente. Eu acho que essa é uma das frases preferidas do meu livro, do livro, sobre ser iridescente. Ela é uma menina intensa, ela é uma menina genuína, que ela vê beleza nas coisas. E uma das sabedorias, assim, uma das melhores frases do livro, que eu acho que marcou a minha vida, é uma coisa que é um sistema que eu aprendi a classificar pessoas assim. Isso é estranho, mas eu vou explicar. Sobre as coisas serem mais do que a soma das suas partes. Então, por exemplo, isso é uma frase do pai, que o pai dela gosta de pintar. Eles são pobres, mas ele gosta de pintar. É meio que um hobby, mas ele vende arte na feirinha. E ele fala uma vez assim pra filha, que uma vaca é só uma vaca, um campo é só um campo, um sol é só um sol, uma árvore é só uma árvore. Mas quando você junta esses elementos, tem uma pintura, tem uma coisa mágica, tem uma paisagem, tem uma landscape. E isso é uma coisa muito interessante porque ela sempre passa sobre isso. Ela sempre pensa sobre isso e ela tem vários simbolismos, porque ela escala essa árvore, uma sycamore tree, que eu não lembro qual que é o nome dessa árvore, por favor, Giovana do futuro, que nome dessa árvore em português. E ela sobe nessa árvore e ninguém entende por que ela se sujava tanto. Ela é uma menina que sempre ia lá, escalava essa árvore, sempre falava onde que tava o ônibus pra ir pra escola. Tipo, ele está 2 quarteirões, 3 quarteirões. E ninguém entendia. E teve um dia que eles vão derrubar essa árvore e a Julie se protesta e fala, eu não vou descer essa árvore. Ela tá no topo da árvore e fala, eu não vou descer, vocês não vão cortar essa árvore. E todo mundo acha estranho, porque tava tipo, que árvore é essa? Por que uma pessoa pode ser tão obcecada por uma árvore? E, enfim, eles cortam a árvore, ela fica muito magoada. E tem vários outros episódios. Tem, por exemplo, da feira de ciências da escola, em que ela acaba criando... Ela tem que criar, tipo, ovos pra nascer pintinhos, sabe? Por isso que a capa do livro, que é um pintinho de cabeça pra baixo, porque flipped em inglês é, tipo, invertido, virado, de cabeça pra baixo. Isso é muito importante, o nome desse livro. Enfim, falando sobre essa feira de ciências, eles falam um pouquinho sobre... Ela tem esses pintinhos e ela acaba tendo um galinheiro e ela vende os ovos que tem depois. Tem toda uma história. E ela sempre dá os ovos pra vizinha deles, que é a mãe do Bryce.
E eles acabam, e por anos, o Bryce, ele não tem coragem de dizer pra ela que eles têm medo de ter salmonela no ovo, porque o quintal dela é nojento, não tem grama, só tem cocô de galinha por todas as partes. E aí, todo dia de manhã, ele ia lá, pegava os ovos que ela dava e jogava fora. Então, é muito importante isso, porque tem certo simbolismo, eu acho, de o ovo até. Esse livro é cheio de simbolismo. A árvore com uma coisa grande, alta e dura e eterna. O pintinho que tá dentro do ovo e que pode sair da sua casca. Eu posso até falar que esse é o Bryce, eu vou explicar porquê. Tem também uma cobra, eu não lembro qual que é o nome dessa cobra, que os irmãos da Julie tem. E que ele come o ovo mesmo. Então eu acho isso meio que um simbolismo também pro pai, porque eles conversam muito sobre o quanto o pai do Bryce ele é amargurado. Ele é uma pessoa que só fala mal dos Bakers, né, que é a família da Juliana, o quanto eles não prestam, o quanto eles podiam fazer bem pra comunidade se eles arrumassem um quintal. Inclusive a Julie tem um tio que ele tem um problema, que eles chamam ele de retardado, mas na verdade ele só nasceu com um cordão umbilical amarrado no pescoço e o médico não conseguiu salvar. Então ele tem que ficar nessa instituição pra cuidar dele. E o pai do Bryce só tira sarro disso, falando, não, mas faz sentido. E aí tem toda essa relação entre a família do Bryce não prestar, principalmente o pai, e não acordar pra ver que ele realmente não é a soma das partes dele. Não é mais do que a soma das partes, é uma soma negativa. Um resultado negativo. E eu acho que essa é muito importante você ver o quanto o desenvolvimento dos personagens foi... O quanto os personagens, né, a Julie e o Bryce, eles se desenvolveram. Eu acho que isso é muito importante, porque eles são jovens. A história começa quando eles têm 7 anos e termina quando eles têm 14. Acho que é 14. E é muito bacana isso, porque mostra um pouquinho do quanto eles vão crescer. Você vê que a Juliana era obcecada pelo Bryce, só queria saber do Bryce, e aí no final ela descobre que ele talvez não era uma pessoa tão legal assim, e ela acaba desenvolvendo esse amor próprio, que eu acho que é muito importante. Agora, o Bryce não, o Bryce ele amadurece no sentido de que ele vê que algumas pessoas não são exatamente, elas não são mais do que a soma das suas partes, elas são pessoas que não valem a pena, tipo o pai. Às vezes ele era tão amargurado com o passado dele que ele não conseguia ver outras pessoas de uma forma boa. E uma das frases que eu vou ler aqui, que eu acho que é muito importante, que realmente mudou a minha vida, assim que eu achar. Eu vou ler em inglês, mas eu vou colocar a tradução depois. Que é quando o avô fala para o neto, né? Que algumas pessoas são... Ai, calma. E aí ele tem um jantar muito importante. Você vê o quanto, eu anotei aqui, quando que o Bryce começa a amadurecer. Eu fiz uma análise mesmo do livro para minha aula de literatura uma vez. E eu escrevi uma redação sobre esse livro, mostrando o quanto o Bryce mudou. Eu marquei todos os momentos em que ele cresceu, eles falando sobre movimento perpétuo, o quanto ele tava vendo que essa menina, a Juliana, ela tinha uma profundidade, ela não era uma pessoa vazia, ela tinha esse carinho, ela tinha essa coisa iridescente mesmo, que... Aqui, essa é a frase do avô, Ixi, meu post-it. Do avô, que ele fala assim: Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while, you find someone who's iridescent. And when you do, nothing will ever compare. E eu vou botar a tradução aqui. E eu acho que essa é uma das frases, assim, que mais me marcaram, porque eu entendo a profundidade da Juliana, eu entendo que ela é uma menina realmente iridescente, ela é genuína, ela é sincera, ela é apaixonante, tudo que ela faz tem uma intensidade. Se ela sempre ia muito bem na escola, porque ela fazia questão de estudar, ela sempre estava lá se dedicando. Ela tinha esse carinho pelas pessoas, que as pessoas não entendiam quem que ela era, porque ela era... Sabe, ela gostava de árvores, ela via a paisagem, ela escalava lá no topo da árvore para poder ver o pôr do sol, o nascer do sol, e era muito importante para ela isso. E tem muito omelete na história, dessa simbologia do ovo. Do Bryce está saindo desse ovo, da casca, antes que a cobra, o pai dele, devore ele. E, enfim, eu achei o final um pouco... Não sei, tava esperando mais.
Mas tem um filme que eu acho que é muito lindo, é um filme de 2010. Eu vi primeiro o filme, depois eu li o livro. E é lindo. Eu acho que é muito mais do que uma história de amor. Eu acho que é uma história realmente de crescimento. E o Bryce entendendo que às vezes você tem mais para as pessoas, você tem que olhar além dos olhos azuis dele, tem que olhar além para a pessoa para ver se ela tem alguma profundidade, se ela tem caráter, se ela tem emoções. E eu acho que ele aprende isso, ele aprende a ver que algumas pessoas não valem a pena. Algumas pessoas estão lá pra só estar na nossa vida e depois vazar. E outras não, algumas pessoas estão ali pra ficar porque elas vão contribuir de uma forma boa pra sua vida. E a Juliana aprende esse amor próprio, talvez, tipo, o Bryce não vale tanto a pena assim. E talvez ela possa focar um pouco nela, no amadurecimento dela, e que algumas pessoas nunca vão entender. Porque ela sempre falava de pintura, de arte, de emoções, e ela nem tinha tantos amigos assim, ela não era uma pessoa fútil. E eu acho isso muito importante. De verdade. Eu acho que esse foi um dos livros mais, assim, importantes na minha vida. E eu queria pedir pra vocês deixarem nos comentários se você acha que eu ou alguém da sua família ou você, se você é mais do que a soma das suas partes. Ou seja, isso só é estranho, mas eu digo assim, se as suas características, elas, sei lá, dão mais. Se você tem uma pessoa com caráter, certa profundidade, certo carinho, certa emoção, essa coisa genuína. E quais pessoas você acha que são menos, tem uma soma negativa? Às vezes acontece, aí você tem que manter as pessoas que têm uma soma positiva na sua vida. Eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Aqui, essa é a parte do pai da Juliana, que ele fala assim: a painting is more than a sum of its parts. E depois ele falava assim: explain how the cowboy itself is just a cow, and then the meadow by itself is just grass and flowers, and the sun peeking through the trees is just a beam of light. But put them all together and you've got magic. E é exatamente isso de... E ela fala muito, ela tem esse entendimento, porque a família dela realmente, eles não têm dinheiro, mas eles são pessoas boas, eles são pessoas genuínas e puras, assim. It was on a day like that when my father's notion of the whole being greater than the sum of its parts moved from my head to my heart. The view from my sycamore tree was more than rooftops and clouds and wind and colors combined. E ela fala do quanto era muito importante ver essa vista assim que ela via do topo da árvore. It was magic. And I started marveling at how I was feeling both humble and majestic. How was that possible? How could I be so full of peace and full of wonder? How could this simple tree make me feel so complex, so alive? Enfim, ela fala sobre se sentir viva. Eu acho que a Juliana é uma pessoa, um personagem que eu gosto muito. Eu acho que todo mundo devia ler esse livro. É isso, comentem por favor, se inscrevam no canal. É isso. Tchau.